Fala parceiros e parceiras do Pocamídia, Baiano aqui mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre as maiores fugas do rebaixamento dos últimos tempos. Então, bora pro vídeo. Vou falar sobre 5 times aqui no vídeo, quer dizer, 4 times, que um aparece 2 vezes. Vou falar sobre 5 ocasiões aqui no vídeo. E tenho que começar pelo Fluminense de 2009. Sim, Fluminense de 2009 fez uma baita campanha contra o rebaixamento. É até curioso, porque em 2008 o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores e em 2010, no ano seguinte, o time foi campeão brasileiro. Mas em 2009 foi sufoco. O Fluminense estava vivo na Sul-Americana, ficou focado na Sul-Americana até o final e acabou perdendo a Sul-Americana na final, foi vice-campeão e perdeu novamente para a LDU e novamente com um gostinho na boca do torcedor que dava para ter ganho. Tomou 5-1 no Equador, aí venceu por 3-0 em casa. Quase conquistou, mas acabou perdendo a Sul-Americana na final. Isso prejudicou muito o time no brasileiro. O time era bom, senão não teria chegado na final da Sul-Americana. Eles foram lanterna por 13 rodadas do campeonato, incluindo a 32ª, já no finalzinho do campeonato. O Fluminense ainda era lanterna, deram 99% de chance de rebaixamento para o Fluminense. Eles foram reagir já no final. Entre a 32ª e a 37ª rodada do campeonato, o Fluminense só ganhou, embalou 6 triunfos consecutivos. E a reação foi boa e deu certo. Na última rodada do campeonato, o Fluminense estava fora da zona e dependia somente de si para não ser rebaixado. Só que, confronto direto, Fluminense contra Coritiba, o jogo no Couto Pereira, estádio do Coritiba, mais de 30 mil pessoas apanhando coxa e era o centenário do Coritiba. O Fluminense empatou o jogo, foi 0-0, um empate salvou o Fluminense. O Fluminense fez 46 pontos e conseguiu se livrar e o Coritiba caiu com 45, até estranho isso. E o Coritiba, dentro de casa, empatou com o Fluminense e foi rebaixado no ano do centenário para mais de 30 mil pessoas, mas o Fluminense conseguiu se salvar. O Flamengo de 2014 também fez uma reação bacana. Não foi que nem a Fluminense, o Flamengo não ficou tão ameaçado, não ficou com 99% de chance de rebaixamento, mas foi uma reação da hora. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2013, ninguém sabe como, mas estava quebrado financeiramente, estava sem dinheiro, crise interna, tanto que o time foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Um grupo fraco, o Flamengo não passou, foi eliminado na fase de grupos. Na Copa do Brasil perdeu para o Atlético Mineiro na semifinal e fez 2-0 em casa, fez 1-0 no Mineirão, no segundo tempo tomou 4 gols, perdeu por 4-1 e foi eliminado. E no Brasileirão, para essa passagem para a Copa do Mundo, e parava o campeonato, umas 13, 14 rodadas parava o campeonato, tinha a Copa e depois voltava. Nessa parada o Flamengo estava na lanterna do campeonato. O time foi lanterna do campeonato por 3 rodadas e ficou mais ou menos umas 10 na zona de rebaixamento. Porém, veio o Vanderlei Luxemburgo e conseguiu salvar o time do rebaixamento. Ainda no final do primeiro turno, o time já estava fora da zona e fez uma campanha segura, ficou no meio da tabela, terminou em 10º no campeonato. Mas pro time que tinha e lanterna do campeonato, conseguiram reagir e terminar em 10º, foi uma reação. Não tão incrível quanto a do Fluminense, mas foi uma baita reação. O time do Flamengo, camisa 10 do Flamengo, era o Lucas Mugni, que hoje está no meu Bahia. Tinha o Feijão, Nixon, Paulinho, cadê os flamenguistas raiz desse tempo? Agora aqui, uma série B do vídeo, um time que fez uma reação incrível contra o rebaixamento na segunda divisão, quase caiu para a terceira, foi do Ceará em 2015. Aquele ano o Ceará foi campeão da Copa Nordeste, título inédito em cima do Bahia, Castelão lotado, mais de 60 mil pessoas, porém perdeu o título cearense para o Fortaleza. E esse título mexeu com o time, por quê? O Ceará era o atual tetracampeão cearense, ganhou 4 seguidos e estava indo em busca do Penta. O Penta não vem há mais de 100 anos e o Ceará poderia ser pentacampeão em 2015, desculpa. Porém, o Ceará estava vencendo o jogo por 2-1, fez um gol nos 45 do segundo tempo, tinha tudo para ser campeão, mas aos 47 o Fortaleza empatou o jogo e levou o título. Aí o time foi para a Série B meio papapá, começou mal, fez uma campanha ruim e terminou o primeiro turno na lanterna. Foi lanterna do campeonato por 8 rodadas. Aí veio um tal de Lisca doido, não sei se vocês conhecem, e ele salvou o Ceará. Primeira vez que ele salva o Ceará, hoje pode até ser considerado o maior treinador da história do clube, mas na época, ainda na sua primeira passagem,
veio e salvou o Ceará. Nos últimos 7 jogos da Série B, o Ceará venceu 5, empatou 1 e perdeu 1. E na última rodada, apesar de toda essa bela campanha, começou muito mal. Foi lanterna por 8 rodadas, por isso que fez um baita de trabalho. Mas chegou na última rodada ainda na zona de rebaixamento. 37ª rodada, o time ainda estava na zona. Última rodada, 38ª, confronto direto. Que coisa maravilhosa. Última rodada do campeonato, Ceará contra Macaé. Empate, Macaé fica. Se o Ceará ganhar, o Ceará sai. E se o Macaé ganhar, obviamente sai. O Ceará começou a rodada na zona. O Ceará iniciou a partida por 1-0, sofrido. Se livrou do rebaixamento, terminou na 15ª posição e rebaixou os cariocas para a 3ª divisão nacional. Agora eu vou falar do meu rival, o Sport Clube Vitória, no ano de 2017. Em 2017, o Vitória foi campeão baiano, de maneira invicta inclusive. Porém, na Copa do Nordeste, perdeu para o Bahia na semifinal. Vitória tinha 7 anos que não ganhava a Copa do Nordeste e o Bahia tinha 15. A Vitória chegou na semifinal, era um Bavi. Vitória venceu no Barradão por 2-1 e jogou muito melhor. Dava para ter feito uns 4, eu como torcedor do Bahia falo isso. Porém, não fez. Chegou o jogo de volta lá na Fonte Nova, o Bahia venceu por 2-0, eliminou o Vitória. O Vitória estava com a vaga na mão, vacilou, perdeu e ainda teve que ver o Bahia ser campeão. Talvez tenha mexido um pouco com o time, mas o time não era ruim não, era um time interessante. Tinha o David, que hoje está no Fortaleza, Neilton, goleiro Fernando Miguel, era um time bom. O time só ficou na lanterna do campeonato por uma rodada, porém ficou na zona quase o campeonato inteiro. Porém eles foram se levando, empurrando com a barriga, ganhava 2, perdia 3 e nunca teve uma arrancada assim, mas o time ia subindo pouquinho em pouquinho. Nas últimas 7 rodadas só perdeu 2 jogos, porém empatou muito. Venceu um jogo fundamental, um confronto direto contra a Ponte Preta, 37ª rodada, penúltima rodada do campeonato. Se a Ponte empatasse, seria a rebaixada e estava enfrentando a Vitória, que também precisava ganhar aquele jogo. A Ponte fez 2-0, o Vitória fez um gol ainda no primeiro tempo, empatou no começo do segundo tempo e virou o jogo. Vitória venceu por 3-2, rebaixou a Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli, a torcida invadiu tudo. Para quem não lembra, agora vai lembrar. Esse foi o jogo que o Rodrigo deu uma dedada no furico do Trellis. Lembra que ele levantou o Trellis com aquela dedada? Foi nesse jogo aí. Para finalizar, novamente, o Ceará aqui no vídeo, dessa vez na Série A. O Ceará de 2018 fez uma baita campanha contra o rebaixamento. Foram campeões estaduais, campeão cearense, porém na Copa do Nordeste estava indo rumo ao bicampeonato, perdeu para o Bahia na semifinal em casa, iria enfrentar o Sampaio Corrêa na final e cá entre nós tinha tudo para ser campeão. Porém perdeu em casa com o Bahia foi para a final, perdeu em casa com o Sampaio Corrêa. Começou o campeonato mal. O Ceará estava voltando para a Série A nesse ano. Em 2015 quase caiu para a Série C. Então, em 2016 fez uma campanha segura. Em 2017 subiu. 2018 era o ano da volta do Ceará para a Elite, depois de 6, 7 anos mais ou menos. Tinha um tempinho que não jogava. E o Ceará começou mal. Foi lanterna por 8 rodadas. E na parada da Copa estava na zona e na lanterna do campeonato. Estava mal no campeonato, até que veio um tal de Lisca doido novamente e salvou o Ceará. Ele veio, acho que no comecinho do segundo turno ou talvez no final do primeiro, e o time começou a ganhava de todo mundo. Tanto que quando lá para a 30ª rodada já tinha uma pontuação bacana. Tanto que na 30ª até a 35ª empatou muito. Nessa 30ª até a 35ª ficou uns 4 jogos sem vencer, empatou muito, perdeu, porém na penúltima rodada venceu o Paraná em casa por 1-0 e se livrou do rebaixamento com uma rodada de antecedência. Foi uma baita reação e o Ceará quase pega uma vaga na Sul-Americana. A última rodada do campeonato foi 0-0, se tivesse ganhado, estava na Sul-Americana, mas para quem ficou 8 rodadas na lanterna do campeonato, só permanecer na primeira divisão já tá bom. Ceará terminou esse campeonato com 44 pontos, 2 a mais que o Sport, que foi rebaixado, e não foi a Sul-Americana por um triunfo a menos. Se eu não me engano, ganhou 10 jogos, e a Chapecoense, que conquistou a vaga, ganhou 11. Então foi isso, gente. Deixem um like no vídeo. Nesse mês de dezembro eu vou fazer 2 vídeos toda semana, mas eu preciso que vocês me ajudem. Deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, mandem para os amigos para dar uma força para a gente bater 250 inscritos ainda esse ano
e tamo junto.